pedir para a igreja ter um pouquinho de paciência comigo. Essa é a primeira vez que eu estou tendo esse desafio. Eu agradeço ao pastor. Esse tema, Tudo é Possível a Criquê, logo que o pastor anunciou que ele levaria aqui, já me chamou muita atenção, porque ele é muito rico, ele é muito vivo, mas a gente pode interpretar de várias maneiras, né? E o nosso objetivo aqui é trazer toda a igreja para uma mesma visão, para um mesmo objetivo, que é o do crescimento diante de tudo que Deus tem nos ensinado. A base que o pastor tirou esse tema está lá em Marcos. E eu quis novamente trazer os versículos para que todos possam relembrar, né? Esse capítulo, ele é muito importante e muito tempo eu tinha uma visão errada dele. E a partir do momento que a gente começa a estudar e a gente se abre para ter novas visões sobre a palavra, a gente consegue ter novos horizontes. E foi isso que aconteceu também com essa palavra na minha vida. E essa passagem vem contando a história de um pai que tinha o seu filho possesso de demônios e que ele viu a possibilidade de cura do filho dele através de Jesus. Foi ruim o que ele viu? Não. E ele foi até lá na fé mesmo, na esperança de que o filho dele fosse totalmente curado. Mas chegando lá, no primeiro momento ele não encontrou Jesus. Ele encontrou os discípulos. Então os discípulos foram atendê-lo, fizeram tudo para que pudessem expulsar aqueles demônios, o que não aconteceu. E aí ele chega até Jesus. Nesse versículo, essa versão com certeza é a melhor para que a gente tenha essa visão, diz: e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque a fala daquele pai antes com Jesus demonstrava uma insegurança, uma incerteza. Então, nesse momento, Jesus, com todo o carinho e entendimento dele, traz ele à lucidez da responsabilidade dele naquela situação. Porque é muito fácil a gente jogar a responsabilidade para outro, mas ali não, ele tinha uma responsabilidade. E aí, no versículo seguinte, ele diz: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então aí a ficha dele caiu. Que ele precisava crer, que ele precisava ter um passo para que aquilo acontecesse. E aí sim, ele conseguiu ver o milagre. Então tudo na nossa vida não depende só do Senhor, depende também da gente, de cada passo que a gente dá. Eu quis trazer um resumo de tudo que a gente já viu aqui, né, nos domingos anteriores, sobre essa palavra. E logo quando o pastor começou, ele falou sobre a fé estabelecida, na base certa, que é a palavra. Por quê? Porque esse pai, quando foi, ele tinha fé, mas a fé dele estava estabelecida em uma base errada, e não na base certa. Então, ele falou sobre como a gente estabelecer a base certa, que é a palavra. Depois a gente falou sobre a fé que gera certeza, sem olhar para as circunstâncias. Ele até deu o exemplo de Pedro, lá no barco, não sei se todos lembram, porque ele estava com muita fé, mas ele olhou para as circunstâncias e a coisa mudou. Depois a gente falou sobre a fé pelo ouvir de maneira contínua. Por quê? Eu vou crescendo na minha fé à medida que eu continuo escutando. Não é uma base, não é apenas eu ouvir uma palavra aqui e vou seguir a minha vida sem voltar nela, sem ver ela sendo cultivada dentro de mim. Então está aí a importância de eu continuar ouvindo. Depois a gente falou sobre os pensamentos que influenciam.
porque os nossos pensamentos estão diretamente ligados às nossas atitudes e à maneira que a gente segue. E aí depois a gente falou sobre a fé viva e a verdadeira fé. Então, já tem bastante conteúdo aí para todo mundo. E aí eu pensei sobre o que falar para os irmãos. Então, o Senhor me trouxe esse tema: viver, crescer e se sustentar pela fé. Porque a gente recebe muito conteúdo diariamente, mas eu preciso viver isso, eu preciso crescer e eu preciso ter uma base para sustentar isso. E aí, enquanto eu meditava nisso, o Senhor me lembrou da história de Josué. Creio que todos conhecem a história de Josué. Um homem muito corajoso, perseverante. Ele não chamava Josué, ele era Oséias, o nome foi alterado por Moisés. E durante muito tempo, ele auxiliava Moisés. Ele estava do lado de Moisés, ele não estava ali pensando nessa possibilidade de ser o líder daquele povo. Mas todo o testemunho dele, com certeza, nos agrega demais para os tempos de hoje. Porque a Bíblia ela é muito viva, ela não esconde nada de ninguém. O Senhor não esconde nada. Nem dos grandes homens de Deus, ele sempre deixou muito claro sobre o que era certo, sobre o que era errado. E todos os pontos importantes na vida de Josué estão lá. Então, eu decidi falar sobre esse cuidado e essa desenvoltura de Josué, diante de todos os desafios. E aí a gente vai começar a falar sobre Josué a partir do capítulo 1. Para que todos entendam, Josué foi escolhido, né, para ser o sucessor de Moisés. Ele foi escolhido e logo quando Moisés morreu, o Senhor falou diretamente com Josué através dessas palavras. E aí eu quero ler junto com a igreja. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob o juramento aos seus antepassados, sob o juramento dos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí, no versículo 9, ele diz novamente: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. O que nos chama a atenção nesses versículos é a quantidade de vezes que o Senhor fala para Moisés para Josué ser forte e corajoso. Foram 3 vezes. E aí eu fui meditar e eu falei: Senhor, por que, né? Tantas vezes. Porque se vocês forem olhar todo o contexto anterior, vão perceber que Moisés já tinha participado de muitas batalhas. Ele já tinha feito muitas coisas antes junto com Moisés. E ele em nenhum momento demonstrou estar com medo ou apavorado ou qualquer coisa do tipo. Mas naquele momento ele estava virando um líder. Então era algo diferente. Então o Senhor falou para mim que ele precisou ouvir aquilo, porque naquele momento ele ia vivenciar experiências, ele ia ter novas dificuldades, da qual ele não estava acostumado. Ele era um homem corajoso, isso não tem dúvida quando você olha toda a história dele. Mas ali, ele ia precisar desenvolver novos hábitos, ele ia precisar abrir ainda mais a confiança nele, no Senhor.
E aí, o que a gente percebe é que o Senhor, Ele vai nos guiando num caminho e preparando no decorrer da nossa jornada tudo o que a gente vai viver. E Ele fez isso com Josué. Apesar de, quando eu leio, não sei se o pastor tem uma percepção diferente, eu não consigo imaginar que aquele menino acreditava que ele viraria um líder. Mas ele estava sendo preparado para isso. E aí, o Senhor me deu essa frase: não é apenas o primeiro passo que exige coragem. Durante todo o trajeto, precisamos focar na promessa para continuar firme. Por quê? Ele precisava continuar firme diante daquela grandiosa responsabilidade que ele estava recebendo. E não era algo que ele estava acostumado. E por mais que a gente acredite que um homem que vai para a luta lutar com um monte de homens lá, armados, tenha a coragem suficiente para liderar um povo, eu acho que todo mundo aqui entende que lidar com um ser humano é complicado. Então, ele não tinha só a responsabilidade de lutar naquele momento. Ele tinha a responsabilidade de guiar um povo, de guiar pessoas. Então, era algo muito importante. E aí, o Senhor começou a falar comigo a respeito do que fez Josué chegar a ter aquela coragem, a ter estabelecido na vida dele uma certeza tão grande para que ele em nenhum momento ele demonstrasse medo ou insegurança. E aí eu comecei a pensar, então a gente precisa viver de alguma maneira que consiga estabelecer essa verdade. Então aí eu fui para o ponto de viver pela fé, viver de acordo com a vontade de Deus. Dentro da Bíblia, nós não temos um histórico de Josué pequeno. Então, eu fui procurar dentro dos princípios o que o Senhor considera importante para que a gente viva pela fé. E aí eu cheguei em Provérbios, como o pastor diz, é um livro maravilhoso. Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 5, diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Essa parte aí que está meio pretinha para que chamem a atenção, esse próprio entendimento, ele diz respeito aos meus entendimentos, a minha maneira de pensar, as minhas conclusões. E como que eu chego na minha maneira de pensar e nas minhas próprias conclusões? Pelas minhas experiências, pelo aquilo que eu vivo, por aquilo que eu escuto, por aquilo que eu ouço falar. Então, a gente vai gerando automaticamente um raciocínio humano. Lógico, muitas das vezes, mas meramente humano. E aí, praticamente em todos os momentos que a gente se vê confrontado numa situação difícil, o meu raciocínio vai me levar para um lugar certo, para uma opinião que parece ser a mais certa para aquilo. Mas aí diz: não se apoie em seu próprio entendimento. Por quê? Como nosso pastor diz, o nosso primeiro pensamento, na grande maioria das vezes, não está certo. Ou tem alguma coisa que precisa ser mudada, né? Que precisa ser alterada. Então, a gente precisa repensar ele algumas vezes antes de tomar uma atitude ou uma decisão. Vamos continuar. No versículo, eu acho que eu pulei. No versículo 6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Quer dizer, eu preciso reconhecer Ele na minha vida. Eu preciso reconhecer a vontade dEle a partir daquilo que eu estou fazendo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal.
Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. É impressionante como Deus dá essas diretrizes para a gente, mas a gente não leva muito para o pessoal, né? A gente olha, mas acaba ignorando algumas vezes. E aí eu comecei a pensar, Senhor, como que eu posso ignorar aquilo que muitas das vezes eu cresci aprendendo? Porque você foi ensinado muitas das coisas desde criança. Por isso você chega a conclusões. Eu não tiro conclusões simplesmente porque eu li num livro. Isso vai criando um embasamento dentro da minha mente para que eu tire ela. É isso que acontece. E aí, o Senhor me falou que para que eu possa seguir isso, eu preciso reconhecer a soberania dele na minha vida. Eu preciso reconhecer que é ele que sabe o melhor para mim. E que durante todas as situações, ele está sempre cooperando para o meu bem. Por quê? Porque pode ser que seja muito diferente do que você pensou que Deus quer. Então, o que a gente primeiro precisa identificar? Ele é o soberano na minha vida? É. E eu tenho a certeza de que ele vai estar sempre cooperando para o meu bem? Eu tenho. E aí sim, eu vou conseguir descartar no primeiro momento aquilo que eu penso. E deixar que o que eu penso passe pelo filtro do Espírito Santo. Porque aí sim eu vou conseguir receber de maneira efetiva a orientação divina. Assim, irmãos, eu sei que não é fácil. Para mim também não é. Não é. Mas o que o Senhor foi ministrando comigo e conversando comigo é porque para mim o que é mais difícil é eu identificar o que sou eu e o que vem dele. Né? Eu fazer esse filtro. Por quê, irmãos? Vamos lá. Nem sempre tudo que você está pensando, as conclusões que você chega, está totalmente errada. Não é isso que nós estamos falando. Mas às vezes não é o momento, às vezes não é do jeito que você, exatamente da maneira como você falaria ou agiria. Então, o filtro que ele nos dá é para a gente saber o momento certo, a hora certa de fazer as coisas. Mas aí, como que eu vou saber identificar o que é meu e o que é da minha do que vem de Deus e o que é da minha carne? Eu pesquisei muito. E o que eu posso dizer aqui só pelo Espírito Santo. Só através dele eu posso identificar. Mas o que é mais importante, eu preciso me conhecer, saber a raiz do que eu comecei a pensar. Por quê? Quando eu reconheço que eu estou entrando no modo automático, como o pastor disse, eu vou saber a causa. Eu vou saber por que eu estou entrando no modo automático. Por exemplo, aconteceu uma situação com meu filho, ficou doente. Mas ele já ficou doente outras vezes. Eu posso imaginar que um remédio tal vai fazer efeito. E aí eu vou lá e dou o remédio para ele. Mas não necessariamente o problema dele é aquele. Então, o que eu preciso fazer é... Por que eu estou dizendo que é esse remédio? Porque eu vivi isso, isso e isso. Tá, mas será que é realmente isso? Isso é só um exemplo. E a nossa vida com Deus é a mesma coisa. Não é porque você viveu alguma experiência passada que é um decreto de como as experiências vão acontecer nos outros momentos. Não é. Então, nesse ponto, a gente consegue entender que o importante para que eu viva segundo a vontade de Deus é eu ouvi-lo, é eu segui-lo, é eu ter o cuidado de não caminhar de acordo com os meus próprios pensamentos. E aí, quando a gente entende isso, é natural que depois que a gente aprenda a viver, a gente comece a crescer, a evoluir, a seguir. Esse é o natural, igual um bebê. O bebê nasce e ele ainda não respirou.
né? Ele aprende a fazer exercícios dentro da barriga da mãe, mas o primeiro contato com ela é quando ele sai do ventre. E aí ele começa a fazer tudo isso. A partir do momento que ele aprende, aí ele começa a ter novas experiências, novas coisas. Ele aprende a sugar para que ele possa se alimentar. Ele vai aprendendo aos poucos. E o natural é que ele comece a crescer. Ele vai ganhando peso, ele vai aprendendo, ele vai evoluindo. E aí a gente vai falar sobre crescer. E aí eu vou voltar para a história de Josué. Lá em Êxodo 33, no versículo 11, diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como com quem fala com um amigo, com seu amigo. Era uma proximidade maravilhosa. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Existem vários outros exemplos lá dentro de Êxodo sobre essa relação de proximidade de Josué com Moisés. Ele não saía de perto. Então ele estava ali conhecendo, compreendendo, absorvendo da relação que Moisés tinha com Deus. E até a maneira como ele liderava, porque ele estava lá do lado sempre. E essa aproximação dele fez toda a diferença para que ele acreditasse no Deus do impossível. Para que ele tivesse essa relação de proximidade com o Senhor. Porque é importante que a gente esteja próximo e esteja ligado a alguém que traga essa aproximação para a gente. E ele estava. E ele era apenas um auxiliar nesse momento. E aí a gente vai para Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. E aí Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. O que a gente pode concluir nesses versículos aí? Essa foi praticamente uma primeira... Queria que as pessoas olhassem para ele e vissem que Deus estava ali com ele, né? Que estava diretamente com ele. Eu fico imaginando como ele sentiu essa informação, né? Como que ele recebeu isso. Ao mesmo tempo que é glorioso, é um privilégio, é uma responsabilidade, né? Então, e aí no versículo 8, diz: portanto, você é quem dirá a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Isso também é um outro ponto que me chama a atenção, porque eu entendo que o Senhor poderia falar diretamente com os sacerdotes, mas ele deu a ordem para que Josué falasse. Exatamente para mostrar a soberania dele. E aí ele disse: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Eu vou contextualizar todo mundo sobre essa passagem. Ela começa lá no capítulo 2, que conta que Josué pediu para alguns espias irem até algumas cidades próximas, né? Inclusive Jericó, para que eles conhecessem a região, entendessem como funcionava, para poder ver como funcionava o arsenal, como é que eram os homens, enfim, tudo isso, todo esse estudo.
porque ele sabia que seria uma batalha muito difícil. Jericó era muito fechada. Acho que todos conhecem, né, essa história. Então, ele precisava ter informações de lá para saber como passar, porque ele tinha que passar por ali para ele chegar na Terra Prometida. Ele não tinha um desvio. Ele tinha que passar. Esse era o primeiro desafio dele. Mas antes dele chegar lá, tinha o Rio Jordão, que naquela época estava muito cheio. Ele estava na época de colheita. Então ele não tinha só um desafio. Ele tinha o desafio de passar pelo Rio Jordão e tinha o desafio de enfrentar os homens lá do outro lado. Então não era uma coisa fácil. E ele tinha, gente, pouco tempo ali como um guia daquele povo. Imagine a responsabilidade de guiar todo mundo, né? Então, ele poderia pensar 2 vezes no que fazer nessa situação? Poderia. Mas ele não pensou. Ele não pensou. Ele seguiu o plano que o Senhor tinha dado para ele. Como eu disse, o Jordão estava em época de cheia. Então, não seria uma travessia confiável. Não seria. Mas o Senhor já tinha dado toda a ordem de como ele seguir. Do que ele tinha que fazer. E aí, dentro disso aí, eu queria levar os irmãos a lembrar que quando o pessoal saiu lá do Egito, eles passaram também, né, por uma coisa parecida, né? Que o mar se abriu e tudo. Então, foi uma experiência muito boa. Mas a gente faz isso. Eu vou seguir essa linha aqui porque eu fiz desse jeito aqui, deu certo. Então eu vou fazer isso. Josué poderia ter pensado dessa maneira. Ele poderia ter feito, mas não. Ele seguiu as orientações. E aí, nos versículos seguintes, vocês vão perceber a diferença do que aconteceu lá, quando eles saíram do Egito, para o que aconteceu aqui. Porque muita gente acha que foi muito parecido, mas não foi. E aí, em Josué, capítulo 3, versículo 14, diz: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Isso foi orientação de Deus. O Jordão transborda em ambas as margens na época de colheita. Então não era um rio tranquilo. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr. Isso quer dizer o quê? Todo aquele movimento do mar parou. Acabou, parou. Então não tem mais movimento. Não tem. E formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. Então formou-se uma muralha. Eu estava até conversando com o Giovanni hoje mais cedo. Eu imagino uma represa, né, sendo criada, segurando a água, para a água não descer. Gente, só Deus para fazer isso. E aí, as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. Como que elas escoaram, gente? Se ali diz que a correnteza parou, que tudo parou. Se você segura a água de um lado, a que está ali, está descendo, vai descer com mais força. Eu imagino isso. Mas não. Ninguém sentiu a água descendo e ela escoou completamente. E assim, o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Eu imagino também o povo de Jericó, quando ficou sabendo dessa história, né? Que eles estavam indo para lá.
E aí, nos versículos seguintes diz: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão. Não foi na ponta ou na outra, foi no meio. Enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também em terra seca. E o Senhor secou o Rio Jordão para aquele povo passar. Ele não abriu uma passagem no meio do mar igual ele fez antes. Ele simplesmente secou. O que isso nos mostra? Não é o que eu já vivi que vai acontecer de novo. Deus tem inúmeras maneiras de fazer o impossível acontecer na minha e na sua vida. Então não é um diagnóstico de algo que você já viveu, de algo que você já vivenciou, que vai dizer que vai se repetir uma situação. Não é. Porque aqui ele fez diferente. Ele fez diferente. E ele faz, tá? Quanto mais você estuda a Bíblia, você entende que o Senhor ele não mantém um padrão. Ele faz do jeito que ele quer. Da maneira que ele quer. E isso é o mais incrível. E isso é o mais impressionante. Porque ele faz. Então, o que a gente pode observar nessa situação? Por que Josué teve tanta certeza que ele poderia ir e que tudo iria acontecer conforme Deus queria? Mesmo ele não seguindo um padrão de acontecimento dos anteriores. Porque ele confiava. Porque ele tinha uma base. Porque ele estava próximo de alguém onde ele viu um verdadeiro relacionamento com Deus. E ele sabia que o que Deus tinha falado não ia mudar. Não ia. Como que vai seguir o trajeto? Não importa. O importante é como tu vai chegar lá. Isso ele sabia. Porque ele viu. Ele presenciou. Então, o que a gente pode absorver de tudo isso que eu falei? O nosso relacionamento com Deus é o primordial para que eu possa ter a minha fé viva e sendo desenvolvida. Se eu não tenho relacionamento com Ele, eu vou estar próximo de pessoas que não vão me acrescentar. Eu vou ouvir os meus próprios entendimentos e os meus pensamentos. E eu não vou receber aquilo que Deus quer para mim. Porque eu não vou estar seguindo a orientação dele. E aí, o outro ponto que é importante quando a gente fala de todo esse contexto, por que Josué cresceu de maneira tão boa e eficiente? Porque ele sabia o momento certo de cada coisa. Imagina se ele, quando auxiliar, ele quisesse se posicionar como alguém que conhecia muito, porque estava muito próximo de Moisés. Começasse a dar ordem para o povo, porque estava próximo e entendia. Ele poderia mudar toda a história dele. Então, é importante que a gente reconheça dentro do nosso crescimento em que momento eu estou do meu crescimento. Aonde? Aonde que eu estou agora? Porque ou eu posso pisar aonde eu ainda não deveria, ou eu corro o risco de ficar estagnado numa situação que eu não deveria. Por quê? Porque eu não estou ouvindo. Porque eu não estou no meu relacionamento com Deus da maneira como eu deveria. E a estagnação para o desenvolvimento da fé é algo muito preocupante. Porque como qualquer pessoa que se exercita, ela precisa estar sempre aumentando a carga. Aumentando as coisas que vão acontecendo para que isso não vire um hábito para ela. É exatamente como acontece com a gente. Então, cada degrau, cada experiência que a gente vive, dá para a gente uma casca, uma experiência. Algo para que eu possa seguir. Então, eu vou botando na minha mochila todas as minhas experiências, tudo aquilo que eu tenho absorvido, para que eu possa seguir adiante. Agora, se eu não sei reconhecer que eu ainda estou no momento de espera, ou que eu estou no momento de crescer, eu posso estagnar, ou eu posso pisar onde eu não devo, e aí isso vai causar um problema para mim.
quando a gente fala sobre ser sustentado por Deus, isso vai muito além de um embasamento bíblico. Vai muito além disso, porque muita gente hoje conhece da Bíblia. Isso vai da minha proximidade com o Senhor. Isso vai do meu relacionamento com Ele. Da maneira como eu sigo com Ele. Por quê? Josué se sustentou por tudo que ele tinha aprendido? Sim. Mas ele não botou o Senhor numa caixinha e definiu que o comportamento dele seria exatamente igual às coisas que ele tinha visto. Ele confiou no Senhor. E por isso ele seguiu. Por isso ele continuou. Infelizmente, hoje a gente vive num tempo que as pessoas vivem uma fé imediatista. Onde querem as coisas para ontem, querem as coisas para agora. Eu não sei exatamente o que todos aqui passam ou lutam, né, na sua vida para conquistar. Mas o que o Senhor tem falado muito comigo é que nada é no meu tempo. É na minha hora, é no tempo dele, é de acordo com a vontade dele. É como ele decide, como ele segue. O que eu não posso é ficar parada esperando cair do céu. É achar que está tudo certo, que está tudo bem. Não. Por mais que eu esteja no tempo lá de crescer, porque eu ainda sou um auxiliar, como Josué era, mas ele estava ali absorvendo, ele não estava ali parado, ele estava só olhando, só observando, só se enchendo, só recebendo, para que no momento certo ele pudesse usar. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente precisa receber. E aí, qual é a conclusão que eu chego? Todas as experiências que a gente passa são degraus que vão nos ensinando a como seguir. E que em algum momento a gente vai usar na nossa vida. O importante é saber o momento certo para usar, para aplicar, ou até mesmo para ajudar alguém que está do seu lado, com a orientação divina, é claro. Porque só Ele tem o que nos importa. Quando a gente fala que tudo é possível ao que crê, a gente está falando que tudo é possível para Ele, nele. Ele é a raiz disso, não sou eu. Não sou eu. Então não adianta eu querer que o Senhor vá comigo. É Ele que tem que ir na minha frente. É Ele que tem que aparecer e não eu. É Ele que tem que me mostrar o que fazer e não eu. A partir desse momento que eu consigo fazer com que Ele vá na frente, estarei ligada nesse rio de águas vivas que é Ele. E aí eu consigo crescer. E aí eu consigo evoluir. Então, como que eu vou viver a experiência do sobrenatural da minha vida? Como que a minha fé me fará viver o impossível? Quando eu me entrego totalmente para Ele. Quando eu confio totalmente nele. E quando eu sigo totalmente o que Ele me diz. Então, acho que parou aqui. Só vou botar o último slide. Não sei se eu passei da hora. Foi? Passa aí para mim, por favor. Esse é um slide do pastor, achei importante te manter. Existe um fundamento para todas as coisas. O fundamento existe para um propósito. O fundamento é feito para suportar uma edificação. A nossa vida com Deus, ela está sempre em construção, está sempre em obra. Não é uma obra que você vai fazer e vai parar. Então a gente precisa ter muito cuidado com o passar do tempo, porque a carga vai aumentando naquela construção. E a construção fica lá por baixo. Muitas das vezes a gente não está enxergando. E às vezes criou-se ali uma rachadura, alguma coisa do tipo, e eu nem vi. Quando eu vou ver, a estrutura já está comprometida. Por que é importante eu ter o embasamento da palavra do Senhor na minha vida para que eu possa ser sustentado? Porque a minha base, nem sempre eu vou conseguir olhar. Às vezes eu vou olhar quando o negócio já não está bom. Então, meus irmãos, como Josué foi um grande homem que ousou em sabedoria,
foi corajoso e viu muitos milagres, que nós possamos usar o exemplo dele de coragem, de fé, de perseverança, tendo a certeza que o Senhor vai sempre fazer o melhor para as nossas vidas, mesmo que não